Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, que dia feliz, nesta quinta-feira, na oitava da Páscoa. Encontramos Jesus ressuscitado, que se apresenta no meio dos discípulos, os quais, dominados pelo espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. A liturgia deste dia nos oferece o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, que diz: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amado ouvinte, São Lucas narra como os dois discípulos de Emaús, depois de o terem reconhecido ao partir o pão, se dirigem cheios de alegria a Jerusalém para informar aos outros de quanto tinha acontecido. E precisamente quando estavam a falar, a conversar, o próprio Senhor se fez presente, mostrando as mãos e os pés como sinais da sua paixão. Diante da admiração dos apóstolos, digo até incrédula, Jesus pediu peixe assado e comeu diante deles. Veja bem, o Cristo vai ao encontro daqueles homens, de todo aquele povo, para fortalecer-lhes a fé e dizer a cada um deles: Vós sois testemunhas destas coisas. O Salvador, o Cristo Jesus, garante-nos a sua presença real entre nós, por meio da palavra e da Eucaristia. Amado ouvinte, assim como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão, também nós encontramos o Senhor na celebração eucarística. Santo Tomás de Aquino escreveu: É necessário reconhecer, segundo a fé católica, que Cristo está inteiramente presente neste sacramento, porque a divindade deixou o corpo que adquiriu. Amado filho,
A Eucaristia, o lugar privilegiado no qual a Igreja reconhece o autor da vida, é a fração do pão, como é chamada nos Atos dos Apóstolos. Que grande graça, nesta quinta-feira, podermos meditar sobre a Eucaristia, que é o alimento que nos impulsiona para a eternidade, para o céu. Através da Eucaristia e mediante a fé, entramos em comunhão com Cristo, que é altar, vítima e sacerdote. Cristo é altar, vítima e sacerdote e está no meio de nós. Reunimos-nos em volta dele para fazer memória de suas palavras e dos acontecimentos contidos na Escritura Sagrada. Revivemos sua paixão, morte e ressurreição. Pergunto a você, o que seria da vida dos cristãos sem a Eucaristia? A Eucaristia, meu amado ouvinte, é a herança perpétua e viva que o Senhor nos deixou no sacramento do seu corpo e sangue. Neste mesmo Evangelho, Jesus aponta a missão: sereis minhas testemunhas. A ressurreição de Jesus no Evangelho aparece como um fato real, mas assim mesmo os apóstolos não conseguiam acreditar facilmente. O Evangelho chega a dizer que eles estavam tão surpresos, tão alegres, que eles não conseguiam acreditar. Percebam, o caminho foi longo, difícil, carregado de dúvidas e de incertezas. Caro ouvinte, a ressurreição de Cristo é o acontecimento central do cristianismo. É a verdade fundamental que se deve reafirmar com vigor em todos os tempos. Porque negá-la, como se tentou fazer de várias formas e ainda se continua a fazer, ou transformá-la num acontecimento meramente espiritual, significa banalizar a própria fé. E aqui chama a atenção: só se salva quem tem fé, fé no Cristo Jesus. Em todos os evangelhos em que Jesus cura alguém, ele diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, nós teremos: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã também a nossa fé. O caminho espiritual para chegar à fé continua o mesmo. Jesus diz: tocai em mim. O gesto de tocar nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado foi um fato real e palpável. Jesus pede: tocai em mim. Também o ressuscitado foi um fato real e palpável. E esse ressuscitado ele se revela profundamente através das Sagradas Escrituras. Cada um de nós, a comunidade, deve reunir-se com Jesus ressuscitado para escutar a palavra, que sempre ilumina a nossa vida e nos ajuda a descobrir os caminhos de Deus na história. Os discípulos, então, recebem a missão de serem testemunhas de tudo isso, de pregarem a todas as pessoas. E a raiz dessa missão é o encontro com o ressuscitado e a compreensão das Escrituras. Meu amado ouvinte, Cristo continua precisando ainda hoje de testemunhas. O que estamos fazendo nós para fazer acontecer o Evangelho em nossa vida? Cristo ainda hoje continua nos lembrando: vocês também devem ser minhas testemunhas. A graça que nós vamos pedir nesta quinta eucarística é de verdadeiramente, escutando o apelo e o chamado do Senhor, que nós possamos responder prontamente e assim levarmos a palavra a todas as pessoas, tornando Jesus amado e conhecido. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos.
E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço em minhas orações.